Bom, uma outra vantagem que a gente pode tirar aqui da projeção consciente é a questão da assistencialidade. Então, uma pessoa que quer ampliar a evolução dela, ela não pode fazer isso ignorando a assistência. Aí é que entra o paradoxo. Para você evoluir intimamente, você tem que esquecer um pouco de si e focar um tanto quanto nas outras pessoas, e focar nos outros. E na vida humana a gente pode ser assistencial em qualquer local, em qualquer dimensão. Agora, uma vantagem fora do corpo é justamente o quê? É você ampliar essa assistência para pessoas que já morreram e não sabem, para pessoas que estão perturbadas, para as pessoas que estão precisando de aconselhamento, de esclarecimento fora do corpo. Então, o que não falta é gente e situação pedindo ou até implorando por assistência. Se você quer ajudar os outros, o que não, olha, fora do corpo você está feito. Porque e não só ajudar os outros, mas aprender, isso que a gente, aprender com assistência, que é o que a gente chama de interassistência. Então, muitas vezes vendo a dor do outro, fazendo um certo tipo de esclarecimento, de doação de energia projetado, certas atitudes que você tem também vão aos poucos esclarecendo a gente, nos transformando. Isso vai ampliando os nossos horizontes. Pessoas em geral acabam se vitimizando menos, reclamando menos. Tem muito projetor dentro e fora da conscienciologia que fala isso. Que ela vivia reclamando da vida dela, vivia se queixando, e ela tem uma experiência e fala, nossa, olha só, essa pessoa aqui totalmente desperturbada, né? E ela vê que ela está bem, você está bem, e o outro que realmente está mal. Às vezes você encontra uma pessoa que está perturbada fora do corpo, às vezes, por décadas, às vezes até séculos, está ali. Ideia fixa, doente, sofrendo, perturbado. Você fala, nossa, eu não estou mais assim, pelo menos. Então, a assistência ela é um agente transformador. Então, uma das vantagens, a gente pode dizer que é guarda-chuva genérica, e que também é uma das mais sérias que a gente pode fazer fora do corpo, é assistência. Saiu do corpo, não sabe o que você faz? Pergunta, evoca um amparador e fala, mas o que eu posso fazer? O que dá para eu fazer? Quem está precisando de ajuda? Tem alguém conhecido? Tem alguém desconhecido? Onde que eu posso ser útil? Onde que eu posso servir a fraternidade? Então, projeção tem tudo a ver com assistência, com encaminhamento, com coisas nesse sentido. Uma outra vantagem que está dentro dessa assistência é o que a gente chama de desassédio. Assim, na verdade, são duas vantagens que a gente pode colocar aqui para sintetizar. São bem diferentes, mas estão juntas. Que é o desassédio, ou seja, tirar assediador, seja de você, seja dos outros. Desculpa, no caso dos outros. E uma outra vantagem é o autodesassédio, você mesmo retirar os próprios assediadores. Claro, não dá para explicar em 5 minutos como é que se faz esse tipo de coisa. Mas o autodesassédio e o desassédio em relação aos outros é também algo assim ímpar. Porque veja, às vezes a pessoa passa a vida toda assediada ou assediando os outros, ela não entende o tamanho do peso que isso tem. Se você já se desassediou ou já foi desassediado, você já sabe o que eu estou falando, aquela sensação de parece que saiu uma tonelada das suas costas ou da tua nuca. Então você vê que há uma leveza, você parece até que respira mais leve, você respira mais, vamos dizer assim, mais tranquilo. Então todo desassédio conta, todo desassédio é importante. E quando você consegue retirar assediador, consegue se blindar de assédio, isso traz uma força muito séria para você. Então tem gente que não quer fazer desassédio, ela prefere ir lá numa linha religiosa, fazer a desobsessão, tirar o encosto. Mas quando não está acompanhado da autopesquisa, da renovação, a tendência é que volte. Ou a mesma consciência extrafísica, o mesmo assediador, ou se não for o mesmo padrão que a pessoa acaba evocando inconscientemente. Então não adianta você querer terceirizar em alguns casos o desassédio. Não, eu quero... Tira o assediador para mim, vai, me dá essa ajuda. Aí você tira o assediador, a pessoa não muda, está muito confortável, muito folgada, muito mimada às vezes. E
ela continua evocando aquele padrão, continua vindo outros assediadores e o desassédio de fato não acontece. Acontece momentaneamente, às vezes 1 hora, no dia seguinte já voltou o assediador para ela. Agora, quando você faz esse desassédio na projeção, na experiência fora do corpo, é diferente. Porque o fato de você ver, de você estar participando daquela situação, de você estar entendendo quais as raízes, as origens daquele assédio, muitas vezes é um tapa na cara que a pessoa não se permite mais voltar ou ter aquele tipo de postura. Então, só o fato de muitas vezes você encarar o assediador de frente já é algo assim renovador e revelador. Então, se alguém já fez ou já passou por desassédios assim, ele é fantástico, é maravilhoso. Então, quem que não quer viver com menos assédio? Com menos carga, com menos canga, com menos pressão, pressão negativa. Então, a projeção... Agora, aí que está... A pessoa tem que ter pelo menos perdido um certo medo de consciência extrafísica, como foi uma das vantagens que eu coloquei aqui anteriormente. Perde o medo, e aí você pode, em alguns casos, perder o medo de consciência extrafísica, pode até, um próximo passo, encarar um assediador. Às vezes passar por um ataque, se for o caso, mas você vê que aquilo ali não é o fim do mundo, você consegue assistir, você consegue esclarecer, você consegue mudar aquele padrão.